Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo aqui no nosso canal do YouTube. E como vocês podem ver, hoje a gente está com a ilustríssima Andréia Marques, né? Eu fico até sem palavras para falar sobre ela, mas eu queria dizer que é uma honra inestimável. Eu acho que você é o pico do nosso canal aqui. Porque eu não sei para quem não sabe ainda, né? E sabem que a gente gosta muito de estudar eletrotermofototerapia. A Andréia, há 10 anos atrás, lá no Canadá, já pensava, né, sobre o uso da fotobiomodulação. E depois ela vai contar um pouquinho para vocês também o que ela pensa de tudo isso. Andréia, muito obrigada. Vamos lá, Andréia, professora doutora Andréia de Andrade Marques, fisioterapeuta, mestre e doutora pelo Departamento de Toxicologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, tem pós-doutorado pelo Departamento de Urologia da Universidade de British Columbia, em Vancouver, no Canadá, atuou no serviço de fisioterapia do CAISM na Unicamp. Acho que boa parte da vida dela, né, se aposentou no ano passado, quando era responsável pelo serviço. É uma das autoras do Tratado de Fisioterapia em Saúde da Mulher e é a responsável por eu ter entrado na área de saúde da mulher e oncologia. Se eu estou aqui hoje, com certeza por causa dela, né? Eu fui estagiária dela na época que eu estava na graduação ainda, né? Quando eu fui para a especialização, fui pelas mãos dela, né? Eu fui numa época que na faculdade a gente nem sabia que isso existia, né? Então, se tem uma pessoa a quem eu devo esse momento de estar aqui, de tudo que eu vivi na minha carreira, é a ela. Então, Andréia, obrigada mesmo por você estar aqui. Para mim, tem um significado muito grande mesmo. Olha, meninas, estou tão contente de ter sido chamada por vocês, porque eu sou uma admiradora do trabalho de vocês. Eu acompanho meio que distante agora, né, que estou aposentada e tal, mas eu acompanho com muito orgulho, porque eu acho que a área de saúde da mulher, ela vai ganhando uma credibilidade, e essa área específica que vocês duas estão, que é uma coisa muito nova, que há pouco tempo que começou a ser desenvolvido, estudado, e ter pessoas como vocês, profissionais como vocês, à frente desse assunto, desse tópico, me deixa muito, muito, muito feliz. Porque eu acho assim, vocês são embasadas, vocês são sérias, vocês não são alegria demais, vocês são pé no chão, e eu acho que profissionais assim enobrecem a fisioterapia. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse canal, conversando sobre isso. Muito Pode ser uma pessoa que eu tenho medo de falar, né, da aula, é para ela. Não para todo mundo, para ela, sim, não. Hoje nós vamos conversar sobre a estimulação do nervo tibial posterior, né? Eu sou de uma época, estava lá no CAISM, onde o nervo tibial posterior começou, né? A gente falava como é possível estimular lá na perna uma coisa que dá certo para a bexiga. Né? Então, essa é a primeira pergunta, acho que o nosso bate-papo pode começar por aí. Né? Faz sentido, né, o uso de uma eletroestimulação lá perto do maléolo para a gente tentar fazer controle de complicações, né, miccionais? Bom, então, quando vocês me falaram que a gente ia conversar sobre tibial posterior, eu comecei a tentar fazer assim uma linha do tempo. Essa coisa fica velha e interessante, você começa a pensar como que as coisas foram surgindo, e é interessante porque eu fui tentando ver a história do tibial posterior e me colocando na linha do tempo em que momento exatamente tudo aconteceu. Então, tem alguns assuntos na fisioterapia, que provavelmente o de vocês também, que a gente fica pensando, como é que um dia eu fui pensar em eletrofotomodulação e você fala, por que eu escolhi esse assunto? E de repente foi o assunto que te escolheu. O tibial posterior é meio por aí também. Eu tinha feito uma especialização, quando eu resolvi trabalhar na área de uroginecologia, quando eu queria estudar mais uroginecologia, não existia essa especialização no Brasil. Então, a minha especialização, ela foi feita em Boston, era 1994 quando eu fiz a especialização. E uma universidade, Northeastern University em Boston, e eu vi lá que tinha um curso disso. Aqui no Brasil não tinha nada de especialização nisso, e eu falei, quer saber, eu vou fazer esse curso. Daí fui, entrei,
Eu nunca gostei de eletroterapia. Provavelmente porque eu nunca entendia bem eletroterapia. Para mim era um terreno assim, eu trabalhava com gestantes, gostava de movimento. Eletroterapia para mim era uma coisa muito distante do meu interesse. Mas eu fui por esse curso, né, da especialização e fiquei encantada. Não só com o assunto da especialização, mas com o modelo desse curso, que aqui no Brasil eu não tinha visto ainda. Então, sabe esses pequenos detalhes de você ir para o curso de especialização, ganhar uma apostila, na apostila ter ali artigos mais importantes relacionados com aquele assunto, e atividade prática, e que horas organizadíssimos eles são, como tudo ali, né? Então, aquele curso acabou se tornando, que no futuro foi virar o curso de especialização que na Unicamp a gente acabou fazendo em saúde da mulher, que tem todo esse formato, de apostila, de não sei o quê, tarará, tarará, que na época era uma coisa diferente para mim. Naquele curso eu entendi que eu não poderia tratar incontinência urinária se eu não trabalhasse com eletroterapia. Pacientes com incontinência urinária, com bexiga hiperativa, faziam eletroterapia intravaginal. E essa eletroterapia, quando eu voltei para o Brasil, eu me dei com a seguinte situação: não tem aparelho aqui, tem que trazer o aparelho de fora para fazer eletroterapia aqui. Porque não existia na época, agora eu já estou em 1995, um aparelho de eletroterapia disponível no mercado, estavam começando os protótipos de eletroterapia intravaginal, e começou assim: como é que nós vamos então conseguir usar esses conhecimentos de eletroterapia aqui no país? Paralelo a isso, as indústrias começaram a trabalhar nisso. Eu sei que foi indo. Bom, eu sei dizer que a gente começou a fazer eletroestimulação intravaginal para bexiga hiperativa. A eletroestimulação intravaginal, com todas as suas dificuldades na época, os eletrodos, ser desconfortável para o paciente, nem toda paciente aceitava. E aí foi indo que uma vez, daí já estamos no ano de 2003, 2004, chegou uma paciente que falou: eu tenho bexiga hiperativa. Todo mundo, bom, então vamos para a eletroestimulação intravaginal. Só que ela tinha DIU de cobre, ela usava DIU de cobre. E no meu serviço isso era contraindicação para eletroestimulação intravaginal. Então nós começamos, bom, o que nós vamos oferecer para essa senhora? Então vamos oferecer exercícios perineais, porque nós já sabíamos que através de contrações de assoalho pélvico ela poderia inibir um detrusor hiperativo, certo? Através do reflexo de Mahony. Então, só que ela mesma falou: mas eu queria uma coisa. E é interessante que essa era uma paciente super estudada, assim, sabe? A maioria das nossas pacientes eram pessoas bastante simples, que tinham dificuldade, às vezes, até para ler. E essa senhora falou: não, eu queria fazer eletroterapia, não tem uma outra via de acesso que não seja intravaginal? E eu lembro que naquele dia eu sentei no computador e olhei que o Amarenco estava lançando um estudo com 44 mulheres, que já tinha tido um estudo piloto de Maguire há uns anos antes, com 15 mulheres, e ele usava no pé o eletrodo, no tibial posterior o eletrodo. E foi uma situação interessante que o artigo era em francês. E aí, o artigo do Amarenco, ele é super descritinho, sabe aqueles artigos que você lê e você realmente consegue imaginar o que fazer? Coloca o eletrodo 10 centímetros, tá bem assim. Só que nós estávamos apanhando com o francês. E a paciente falava francês muito bem. Então a paciente veio falar: peraí, dá aqui isso aqui que eu vou ler direito o que vocês estão fazendo. Desse jeito. Então foi um estudo de caso, uma coisa que ela sabia que a gente ia ser uma novidade para nós esse tipo de tratamento. E nós, então, acabamos tendo o nosso primeiro caso de estimulação do nervo tibial posterior. Na primeira sessão que ela voltou, ela já falou: olha, eu acho que vocês tinham que ver isso com cuidado, porque o negócio parece que é bom mesmo. E aí nós fizemos lá pela quarta sessão, a paciente já estava super satisfeita, e com 6 sessões ela foi embora. Então, esse foi o primeiro momento em que eu tive contato com a Amarenco, com a possibilidade de uma estimulação periférica que chegasse através do ciático, que tem uma raiz grossa, até a raiz sacral, e compartilhando S3, por aí, conseguiria que eu atuasse em bexiga hiperativa. Então, esse seria o caminho da estimulação do tibial posterior. E foi aí que, então, eu resolvi, depois, mais para frente, acabei sendo foi o tema da minha tese, e nós estudamos as pacientes, e hoje em dia, eu diria que nós temos um número grande de pacientes que têm esse tipo de tratamento na Unicamp. Nós
depois se vocês quiserem até explico um pouco sobre isso, mas é um recurso que eu aprendi a gostar. E você acha que ele E aí você falou uma coisa interessante. Você acha que ele, em relação ao intracavitário, ao sacral, e não é porque a gente pensava até de estimular o hipogástrico, né? Você acha, como é que você vê ele em relação aos demais? Era isso que eu ia perguntar, Laura, adivinhou? Veja bem, não existe uma explicação, até hoje, olha aqui, então o tibial tem 50 anos, se vocês forem pensar bem. Não existe uma, se você pensar no Maguire, que começou nele em 80 e pouco, antes do Amarenco, que foi 2000 e pouco, o tibial já tem bons anos de estudo, né? Não existe até hoje uma explicação de qual é realmente o mecanismo de ação, ainda se discute. Porque, veja bem, existe se você pegar que o tibial, ele atua com uma corrente tipo TNS, que é o que a gente, né, acaba usando no tibial. O TNS, quando ele foi criado em 64 para tratar dor, os portais da dor, esse tipo de corrente já era apontada como influenciar a urgência. É que quando se estudou os portais da dor por Melzack e Wall, lá em 1964 mesmo, que eles publicaram isso, eles estavam muito preocupados com o portal da dor. Então, essa questão da urgência miccional acabou passando. Mas o TNS, naquele momento, já demonstrava, e olha que ninguém estava no tibial, mas era uma corrente do tipo TNS. Depois dito, e vamos usar a 10 Hz. 10 Hz é uma frequência de corrente que, anos depois, foi descoberta que inibe o detrusor. Por isso é que quando a gente faz eletroestimulação intravaginal, é os 10 Hz que a gente usa para inibir o detrusor, e não os 50 que a gente usa para contração e outra coisa. Então, é uma frequência que parece ideal na inibição do detrusor. Então, você vê, são vários componentes que estão sendo somados. É uma corrente que atua para urgência também, é uma corrente que, nesta frequência, inibe o detrusor, e se você colocá-la no ciático, a gente acha aqui, na medicina ocidental, que ela atua porque ela sobe através do tibial, pega ciático, inibe, mas se você for para a medicina chinesa, você está dentro de um meridiano relacionado à parte urinária. Então, tudo isso foi sendo discutido. Até a questão dos opioides endógenos. Então, opioides endógenos, sabe-se que também interfere no detrusor. Então, antigamente, por exemplo, para vocês terem uma ideia, quando as pessoas iam fazer um exame urodinâmico, eles anestesiavam o paciente para o exame urodinâmico. Aí eles descobriram que o fato de você anestesiar interferia na capacidade vesical do paciente. Então, é por isso que o exame urodinâmico é feito com o paciente acordado. Só que, então, a questão do opioides endógenos interferir na parte de capacidade vesical, isso já se sabe desde o início que começou a urodinâmica. Então, você veja que é uma série de fatores que podem estar associados. Se você pegar os estudos que compara, por exemplo, o tibial posterior com o da raiz sacral, os dois aliviam os sintomas do detrusor, mas o tibial posterior ainda é superior aos resultados. Aí se pergunta, por que será que é superior? Bom, o calibre do ciático é poderoso. Então, o nervo ciático tem um calibre muito mais poderoso para estimulação do que se você... mas se você coloca ali, você está mais próximo. Sim, mas as terminações nervosas ali, pelos processos espinhosos e tal, não tem uma via de acesso como o ciático do tibial, que dá no ciático, que vai para a raiz sacral. Meio por aí. Agora, não sabe exatamente o efeito. Mas pensando nessa, então, do tibial, né? A gente tem visto alguns artigos que falam de usar os dois lados ao mesmo tempo, né? O que você poderia falar para a gente sobre isso? Pois é, eu já vi trabalhos nesse sentido também. Olha, e aí tem um até que eu vi, mas faz muito tempo, que fala que um lado é melhor que o outro, né? Não tem? O nosso protocolo, ele é na perna esquerda. Então, você acha que eu estou falando besteira? Não, é esse mesmo, na perna esquerda. É isso mesmo. Mas a bilateral, eu estou tentando me lembrar, assim, eu já lembro de alguns casos
que nós estávamos com um efeito muito ruim só com um lado, e nós mesmo assim, vamos tentar os dois, vamos ver se a gente potencializa, sabe? Eu não sei te dizer, os estudos que tem, comparando um caso com dois lados, um lado com dois lados, eu já vi até estudos pondo assim, sacral e tibial, enfim, eu não acho que essa overdose de estímulo elétrico é o caminho, sabe? Eu acredito sim que em algumas pacientes a sua via de acesso nervosa não é tão íntegra quanto outra. Então, nós temos, por exemplo, quando a gente seleciona um paciente que vai para esse tipo de tratamento, você observa se ela teria uma via de acesso aparentemente favorável, se não é uma paciente com uma diabetes muito descompensada, alguma coisa assim. Quando a paciente, para ela perceber a corrente elétrica, você tem que subir até uma intensidade muito grande. Das duas, uma, ou você precisa acertar a sua colocação do eletrodo para ser exatamente no tibial, ou a via de condução nervosa dessa paciente talvez não é tão favorável. Então, existem sim esses detalhes. Agora, não tem nada confirmando que 2 membros inferiores é mais potente a ação do que numa perna só. No hospital, a gente usa o aparelho para 2 pacientes separadamente, e as pacientes, nós temos assim, grupos de tibial posterior, com 10 pacientes. Sendo estimulados ao mesmo tempo. Agora, saber colocar direitinho é muito importante. Então, você achar exatamente o ponto, e isso faz muita diferença. E é por isso que eu acho que os tratamentos que estão sendo sugeridos para domiciliares não vão funcionar. Porque não é uma coisa assim que a paciente consegue ela mesma localizar e o efeito, sabe? Ela tem que saber achar direitinho o ponto, né? A gente passa um tempão localizando. Agora sim, eu vi a movimentação dos dedos, eu estou no ponto correto, mexo na frequência e agora eu vou começar com a estimulação. Com certeza. Na verdade, até a qualidade do eletrodo, né, que você usa para poder fazer uma boa condução, eu acho que isso é muito importante, né? E para localizar, então, vamos explorar mais isso, que essa é uma pergunta que a gente vê muitas pessoas fazerem, né? Então, como é que eu acho? Que pontos são esses, né? Qualquer ponto do trajeto é importante? Por que que eu estou lá mais próxima do maléolo? Você tem que, mais ou menos, a anatomia da coisa, saber onde está o tibial posterior. Você tem que começar procurando por ali. Algumas fisioterapeutas já me falaram, dá para ser na planta do pé. Eu tenho colegas que colocam o eletrodo na sola do pé. Mas a maior parte dos estudos não faz isso. Faz realmente no maléolo, atrás do maléolo. E você... O posicionamento, se um é positivo ou negativo, isso também é discutível, porque nós estamos numa corrente despolarizada, né? De qualquer maneira, o mais importante é que quando você dá com 1 Hz, começa a subir, você precisa observar que existe uma movimentação dos dedos e que isso identifica que você está na posição correta. E para aí então você vai colocar os 2 eletrodos distante, aparentemente uns 10 centímetros um do outro, posiciona, então primeiro a gente vai procurando com o eletrodo até que você encontra o movimento dos dedos, fala, é aqui o ponto. Aí a gente fixa os 2 eletrodos e aí começa a estimulação. Eu acho que só fazendo mesmo para aprender, mas é uma coisa que leva um tempo, inclusive. E não é toda paciente que é fácil de você localizar. Você precisa, às vezes, perder um tempo ali procurando. É importante. A gente tem dito isso muito nos cursos, né? Porque a pessoa vai mais ou menos aí pelo proctor, mais ou menos e põe no lugar. E aí o efeito terapêutico não é satisfatório, né? Aí você fala, nossa, mas parece que a outra melhorava tão rápido e o meu não melhora, né? Porque as pessoas não têm esse hábito de achar o ponto. Não só para o tibial posterior, né? Exatamente. Outra coisa importante é lembrar que você faz o estímulo a nível sensitivo, não a nível motor, né? Então, você não está querendo contração de nada, você só acha o ponto, mas depois você trabalha a nível sensitivo. A paciente começa a perceber alguma coisinha, já tá bom, é ali. Porque o que nós estamos discutindo, né, essa coisa da bexiga hiperativa, ele está muito associado com a percepção, com a excitabilidade da bexiga. É uma coisa sensitiva mesmo. A bexiga, ela tem na parede dela terminações do tipo C e tal, que pega essas percepções de urgência. Muitas pacientes com urgência, você vê que se você for fazer a urodinâmica dela, você não percebe contração do detrusor. Você só percebe mesmo uma sensação de urgência miccional.
É aquela paciente que o tempo inteiro está com vontade de ir no banheiro, mas que não é uma urgência motora mesmo do detrusor, ela é mais sensitiva. Para essas pacientes, o tibial funciona bem. Agora, nós temos que lembrar também, né, gente, que a maior parte das incontinências urinárias são mistas. Então, por isso que também a eletroterapia se torna um recurso muito valioso para nós. Porque, às vezes, você fortalece o assoalho pélvico da paciente. O paciente fica com o assoalho pélvico bom, mas ainda assim, ela precisa de uma modulação vesical. E é aí que a eletroterapia é muito útil, né? Porque você consegue tratar os dois fatores da incontinência mista, tanto a fraqueza, através de fortalecimento, cinesioterapia, exercício e tal, como a modulação vesical, que o tibial posterior ajudaria muito nesse sentido. Pensando numa neuromodulação, né? A gente fala muito do efeito, né? Da eletroestimulação sobre a neuroregeneração, né? Que é uma coisa pouquíssimo discutida dentro da fisioterapia, né? A gente pensa, por exemplo, no uso do tibial posterior, eu só penso lá na bexiga, mas tem que pensar nesse caminho todo, né? Em todo a inervação que está ali envolvida, por isso que é uma coisa tão complexa de tratar, né? E aí o que eu queria apertar para você é assim, a gente vê sucesso associando a eletroestimulação do tibial com outras coisas, porque a gente sabe, né, que a fisioterapia é uma coisa multimodal, ou como é que você enxerga isso? Olha, a questão de, bom, sucesso, isso está comprovado. Eu acho que, assim, de um modo geral, a eletroterapia para bexiga hiperativa, a literatura coloca de 50%, 70%, 80% de eficácia. Então, existe sim, tanto na eletrointravaginal quanto a periférica, uma comprovação bem sólida disso, tá? Para falar a verdade, ele é um grau 2B de recomendação, dentro daquela categoria, né? O exercício mesmo de assoalho pélvico é 1A, só para vocês terem uma ideia como é poderoso a coisa do Kegel para a incontinência urinária. O tibial posterior, ele entra como 2B. Não existem ainda, os estudos randomizados precisam estar ainda mais organizados para colocar ele numa outra categoria de recomendação. Mas o que a gente observa, de um modo geral, é que esse encontro entre cinesioterapia com estímulo de tibial posterior costuma ser uma dobradinha, que a gente fala, muito poderosa, se a paciente se enquadra naquela classificação normal de incontinência urinária mista, paciente mais jovem, ou menopausada, mas não tão idosa, sabe? Eu acho que tem um perfil de paciente que é um perfil que realmente, pela nossa experiência no ambulatório, trata mesmo. Né? Existem alguns estudos a longo prazo do tibial posterior, que eles colocam às vezes até 2 anos de follow-up, os estudos, e tiveram bons resultados a longo prazo. Então, se você colocar na mesa as coisas que você tem de opção para bexiga hiperativa, que são ou medicações, que muitas vezes têm efeitos colaterais muito desfavoráveis, ou alguma coisa cirúrgica ou até mesmo um implante, porque existem um tipo de estimulação que é implantado mesmo na raiz sacral e que também tem um custo elevado, também traz efeitos adversos e tem mais risco, é mais invasivo. Então, sem dúvida, o tibial acaba se tornando, a estimulação periférica para modulação acaba sendo um grande aliado no tratamento. Custo-benefício, né? Os congressos que eu participo, eles falam muito disso, né? Desse Andréia, valor. E me diz uma coisa, porque a gente tem visto, né, um aumento do uso da radioterapia pélvica e uma hiperatividade do detrusor. Não sei se você tem experiência com isso, a literatura não traz muita coisa sobre essa abordagem, né, da eletro, enfim, nessa hiperatividade. Então, assim, olha, eu que agora é uma opinião minha. Eu acho que, bom, agora não, até agora foi opinião minha, mas agora que é uma coisa sem embasamento científico, uma coisa que eu imagino, sabe? Eu acho assim, a parte urinária, ela é muito elétrica, sabe? É muito estímulo elétrico para um lado e para o outro. Então, o fato de participar em todo o sistema nervoso, sei lá, simpático, parasimpático, somático, tudo,
muitos estímulos elétricos estão envolvidos nessa questão da parte de contração de detrusor, relaxamento de assoalho pélvico, tem muita influência. Nós conseguimos, com a fisioterapia, achar uma frequência que fortalece o músculo do assoalho pélvico. A gente ainda não conseguiu achar uma frequência que, por exemplo, relaxe essa musculatura. Mesma coisa o detrusor, o que a gente usa é outras técnicas de alongamento e coisas assim. Mesma coisa o detrusor, nós já conseguimos uma frequência que relaxa o detrusor. Isso, essa coisa de 10 Hz é bastante importante, já está bem comprovado que é uma frequência boa nesse sentido. O que nós não temos ainda é uma frequência que contrai o detrusor, porque a hora que a gente tiver, vários pacientes que precisam ser cateterizados não vão precisar ser, porque a gente pode estimular e favorecer, por exemplo, uma hipoatividade de detrusor. Então, um detrusor hipoativo, poderíamos tratar até com eletroestimulação. Então, assim, são frequências que você vê, levam anos para ser estudada, descoberta. Essa questão de implante de raiz sacral está muito avançada hoje em dia. Então, já existem estudos, até com paraplegia sendo feito. Então, muita pesquisa está nisso. E eu tenho a impressão que os próximos 50 anos vai resolver, tirar essas dúvidas todas que nós temos com relação à participação da frequência elétrica nesse equilíbrio do sistema urinário. Ótimo. Bom, André, para a gente ir caminhando para o final, eu queria tirar uma palhinha e deixar para os nossos ouvintes, né, que você contasse um pouquinho da história da saúde da mulher, porque a gente sabe que você foi a precursora, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho, pode ser? Claro, um prazer, é o meu. Então, essa área, né, eu acho que o avanço que a saúde da mulher teve nos últimos 30 anos, eu estou com 34 anos de formada já, então o avanço da saúde da mulher nesse período acho que nós ganhamos um respeito muito grande. Ele era muito empírico, era uma coisa assim, eu lembro que na faculdade a gente aprendia tratar lombalgia de gestante, acabou, sabe? Não era uma coisa considerada assim, não tinha um respeito científico. E eu acho que o caminho que a fisioterapia tomou, também na oncologia, eu estava na oncologia mamária, quando nós começamos o CAISM, a oncologia mamária era forte. Então, o volume de pacientes com oncologia mamária e o caminho que a oncologia tomou também, junto com a fisioterapia. Então, todos esses anos aí, de 30 anos para cá, eu tenho um orgulho de assistir, porque foi uma transformação. E uma transformação que eu acredito que muito contribuiu para a qualidade de vida de muitas mulheres. Então, nós conseguimos, através da fisioterapia, se tornar um participante da equipe multiprofissional atuante, que realmente faz diferença e que tem um respeito científico. Hoje você já consegue ver, olha, esse recurso é nível 2B, aquele é 1A. Quer dizer, é tudo coisa estudada e comprovada. Antes você tinha dificuldade para conversar sobre os recursos, porque não tinha comprovação científica que te respaldasse. Então, eu me sinto muito feliz de ver o caminho que tudo tomou. Eu acho que é um caminho sem volta, porque tem pessoas como vocês duas, por exemplo, entusiasmadas, que gostam da área, que têm interesse, que querem continuar avançando. E eu aqui fico só assistindo agora, feliz da vida. Assistindo não, você contribui muito, né? A gente vê aquilo que eu falei no começo, né? A gente começou a pensar agora na luz, né? E você já vinha, né? Pensando nisso, né? É uma gama o laser que vocês trazem agora nessa proposta nova da fisioterapia é um campo que precisa ser muito explorado. Nós tivemos aí uma falha de anos sem pensar no laser, eu acredito, sabe? Então, mas não por isso tem que ser feito de qualquer jeito, de qualquer forma. De jeito nenhum. Mesmo porque eu acho que já não se permite mais uma coisa não profissional, sabe? Já se cobra. Eu já percebo nos fisioterapeutas um senso crítico hoje em dia muito grande, que antigamente não tinha, sabe? De dizer, olha, eu acho que o que você está falando faz sentido ou não faz sentido. Então, existe essa postura já mais crítica que só tem a contribuir na nossa área. E
eu tenho muita esperança que bastante coisa aconteça e isso possa trazer benefício para muitas mulheres dentro da fisioterapia. O número de fisioterapeutas interessados na área cresceu muito, né? Então, a gente vê muita dissertação de mestrado, tese de doutorado, né? Estudos sérios aqui no Brasil e em toda a literatura científica. Então, daqui nós ainda vamos muito, né? Para frente. Então, mas eu acho que essa questão de quem está envolvida em ensino, Laura, você estava me dizendo que você está dando aula e tal, quem está envolvido em ensino, assim, o aluno tem a cara do professor, né? Eu acho que à medida que as pessoas que são lideranças nas universidades, que formam profissionais, isso é passado para o profissional, sabe? Essa empolgação, esse entusiasmo, esse senso crítico, essa vontade de contribuir, de deixar uma contribuição na tua área, de que você fez alguma diferença ali, isso é passado de professor para aluno. Então, eu fico super feliz quando eu vejo pessoas animadas que estão dirigindo. Eu fico muito contente ver a animação que os alunos chegam na especialização hoje em dia. Para acompanhar eles, tem que tomar 10 cafés por dia, porque eles têm 1000 ideias, 1000 iniciativas, 1000 coisas. Você precisa, na verdade, canalizar o aluno para ele poder ser foco, né, produtivo. Mas é lindo de ver. Eu sou muito feliz de ver isso. E eu sou herdeira daquele livro de TENS, Efeitos Não Analgésicos do TENS, que está guardado lá no armário, vou deixar aqui em público gravado. Faz 20 anos que eu sou herdeira daquele livro, né? Guarda ele, guarda. É um livro de efeitos não analgésicos do TENS, que foi a primeira vez, eu nunca nem soube na minha vida que existia efeitos não analgésicos do TENS, né? E um dia lá no CAIS, quando eu fazia especialização, eu achei um armário, né? Um livrinho de capa vermelha, que ela nunca me deixou xerocar para não estragar. Então, desde aquele dia, eu sou herdeira daquele livro, né? Quando a gente estudava Bexiga Dolorosa, né? Que era uma, sim, né? Também sim. é uma super conversa, né? Veja, você estudou, que ano que você especializou, cara? 2001. Você, na sua especialização, desenvolveu um estudo que tem muito a ver com TNS, bexiga e frequência urinária. Então, você vê que a gente sempre teve essa intuição, né? De que existia alguma coisa ali que tinha. Foi ótimo aquele estudo, parabéns. Gente, então tá bom. Então assim a gente encerra o nosso bate-papo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, nós adoramos, né? E sempre a gente vai procurar trazer aí fisioterapeutas que realmente fazem a diferença aí na nossa profissão. Um abraço, Andréia, mais uma vez, o nosso muito obrigada. Muito obrigada mesmo, Andréia. Nossa, inestimável a sua contribuição aqui pra gente. Eu é que agradeço, meninas, uma alegria imensa estar com vocês aqui, deixaram minha pandemia um pouco mais feliz de poder estar aqui conversando com vocês e parabéns mais uma vez pelo trabalho que vocês desenvolvem. Muito obrigada. Então tá bom, pessoal, até a próxima.